da doença aqui em Cascavel e as novas ações da Prefeitura. Nós abrimos o programa desta quinta-feira com o Murilo já trazendo para nós as primeiras informações do que foi decidido numa reunião onde autoridades, secretarias de saúde, principalmente, Secretaria de Educação, se reuniram aí para tratar do tema dengue e falar desse aumento de casos, mais de 80% de uma semana para outra. Agora a gente volta contigo aí, Murilo, para trazer mais informações sobre essa decisão. O que preocupa, Valdinei, é que o secretário de Saúde, Dr. Miroslav Bailac, ele diz que tem ainda a tendência desses números aumentarem mais ainda nas próximas 2 ou 3 semanas. Seria o pico da dengue, dessa epidemia que a gente tem enfrentado. Se a comunidade continuar não dando a atenção devida para os focos de mosquito da dengue, todos esses casos, esses números podem seguir até o mês de julho. Claro que isso levanta toda uma preocupação, principalmente se de apenas uma semana para outra esse aumento foi de 82%, a gente está agora com 2.779 casos confirmados aqui em Cascavel, esses números podem explodir, aumentar ainda mais. Ainda a gente tem 1.570 casos sendo analisados, aguardando a resposta de todas essas investigações. O bom é que nenhuma morte está sendo avaliada, pelo menos nesses últimos dias, apenas ao registro do que nós já noticiamos anteriormente, da morte confirmada de um jovem de 29 anos na semana passada, que agora sai oficialmente nesse boletim epidemiológico divulgado nessa reunião por parte aí da Secretaria de Saúde, junto com órgãos responsáveis aqui de Cascavel e também da Secretaria de Educação, que tem somado forças aí nessa luta contra a dengue. A gente vai ouvir agora a fala da diretora de Vigilância em Saúde, Rosane Campiol, e ela que trouxe, né, esses números alarmantes e, claro, preocupa bastante todos nós aqui de Cascavel. Vamos acompanhar. Essa semana, uma elevação de 82%, 2.779 casos e ainda estamos com 1.570 aguardando análise. Por que esses casos aguardando análise? A nossa equipe não está dando conta, né, de produzir esse material, né, administrativo, essas notificações. Então a gente tem ainda mais de 1.500 casos que estão sendo analisados e que já fariam parte desse informe, só não estão contabilizados aqui ainda por conta de deficiência, né, que a gente tem nessa, não vou dizer escassez, porque nós temos um corpo, né, administrativo bom, porém excedeu, né, a nossa capacidade operacional para a digitação. Então, essa semana, esse informe da semana 8, 2.779 casos. E nesse boletim aparece já o nosso primeiro óbito. Tem também toda a questão do decreto de emergência, Valdinei. Hoje foi definido, então, o prefeito já assinou, precisa do aval do governo do estado para autorização e implementação desse decreto aqui em Cascavel. A expectativa é que até segunda-feira ele seja autorizado e muda algumas ações colocadas em prática aqui em Cascavel. Como, por exemplo, a secretaria, se achar que bem entender, pode contratar, por exemplo, um trator para entrar nos espaços e fazer a limpeza em terrenos baldios e depois cobrar isso do proprietário. Tem também toda a questão do fumacê, então existe toda uma pré-aprovação desse decreto de emergência. A gente vai acompanhar agora na fala do secretário de Saúde aqui de Cascavel, Dr. Miroslav Bailac. Nós comentamos, então, as questões relacionadas ao decreto de emergência, que todos já têm conhecimento, e que o prefeito assinou o decreto de emergência, né, para que a gente possa tomar atitudes corretas em relação ao que é necessário. Por exemplo, passa a ser permitido, a partir desse momento, o município, o poder público, adentrar, né, aos locais privados, né, e para fazer ações, inclusive. Por exemplo, o decreto permite que a prefeitura contrate um trator externo, um exemplo que eu estou dando, né? Um trator que ele possa entrar lá, recolher o lixo, pagar esse trator, pagar o combustível desse trator, pagar a despesa que vai ter, né? E ser cobrado do cidadão isso que está acontecendo. Já vai lá para a prefeitura, já vai para a dívida ativa direto, né? Para poder realmente fazer isso aí. O decreto emergencial prevê outras ações que a gente pode mobilizar servidores. Por exemplo, eu posso tirar o Reginaldo daqui, botar ele para trabalhar na UPA, né, essas coisas todas. Então,
Então, o decreto ele foi assinado pela Prefeitura, mas ele precisa do aval do Estado. Então, seguiu todos esses trâmites através da Defesa Civil, já foi pré-autorizado pelo Estado e está na Casa Civil para homologação do governador, porque ele tem que ser homologado pelo governador. Depois de homologado pelo governador, ele segue os trâmites no governo federal. Então, lá dentro do Ministério da Saúde, ele também vai seguir esses trâmites. Isso deve acontecer até segunda ou terça-feira, no máximo, todos esses trâmites, que a partir daí que ele passa a ter validade. E aí o reflexo de tudo isso, Valdinei, é claro que já tem sido percebido nas unidades de saúde e também, principalmente nas UPAs. Pacientes aí aguardando 4, 6 horas por atendimento, realmente uma superlotação, são mais de 100 casos suspeitos de pessoas, né, com todos os sintomas de dengue procurando as UPAs diariamente aqui em Cascavel, cada uma das 3 UPAs aqui do município, e aí toda essa superlotação tem impactado no tempo de espera do paciente. Segundo o secretário de Saúde, já tem todo um reforço nas unidades de saúde e também nas UPAs, pensando, né, em atender todo esse público, mas vai aí de uma situação ele disse até que é comum nesse momento de epidemia que esse aumento no tempo de espera seja registrado. Pensando nisso, a gente tem a fala do diretor de Atenção em Saúde, Reginaldo Roberto Andrade, que anuncia a abertura de 3 unidades de saúde aqui em Cascavel para atendimento no próximo sábado, ou seja, depois de amanhã, das 8 da manhã até 1 hora da tarde, as unidades do Morumbi, Cancelli e Parque São Paulo. Isso numa ideia de desafogar as UPAs e também para aqueles que não podem, de alguma forma, ir durante a semana procurar atendimento ou então estão com sintomas agora no fim de semana. Vamos acompanhar. A gente tem observado que é uma procura muito maior nas UPAs, né? A gente viu isso na segunda e na terça-feira, um número bastante acima do normal, mas a gente tem constantemente, como eu já falei, feito esse acompanhamento diário. O que a gente tem observado? Que apesar desse acúmulo, a gente optou por não abrir uma unidade exclusiva nesse primeiro momento. Nós vamos estar mantendo as UPAs como referência, até porque lá tem o exame de prontidão, se precisar fazer uma observação mais prolongada é possível, e é de lá que o paciente vai para um leito hospitalar se necessário for. Então, a unidade de saúde deve ser procurada também, porque lá também nós temos profissionais que podem orientar bem a população de qual é o melhor caminho a ser adotado. E junto com a Secretaria de Saúde, Valdinei, tem uma união de forças aí com a Secretaria de Educação aqui em Cascavel, que entrou nessa guerra contra o mosquito da dengue, colocando à disposição informações e também tarefas para os alunos da rede pública. E também lives com orientações, informações, conscientização para todos os públicos, não só de CMEs, escolas da rede municipal, estadual, mas também de escolas privadas. Pensando nisso, na rede municipal terão tarefas implementadas aí para os alunos, tarefas que serão na prática mesmo, para eles fazerem ali na própria residência, no próprio bairro, uma conscientização maior ainda, na limpeza dos espaços aí de casa. Isso vai ter que ser filmado, gravado, levado para a escola, que isso será cobrado dentro das disciplinas, de alguma forma ali, para conscientizar já os pequenininhos que, pai, mãe, não pode deixar esse vasinho acumular água, os pneus, enfim, todos aqueles objetos que a gente sabe que acumulam água. Lembrando também que as caçambas continuam aqui em Cascavel, uma ação reforçada, Valdinei, para que esses números não aumentem. Mas como nós já falamos, o secretário mesmo já disse que deve aumentar ainda nos próximos dias no pico de dengue. Então, por isso, cada um fazendo a sua parte. Beleza, você mencionou aí as caçambas. A gente tem pontos também novos das caçambas, né, que serão instaladas aqui em vários bairros de Cascavel. A gente tem aí, então, pontos com as caçambas, Rua Universitária, Rua Academia, são da região sul aqui de Cascavel, né? Todas ali daquela região da UniOeste, a Rua Três Amigos também, Rua Três Amigos com a odontologia, enfim, você que mora nessa região sul, próximo à UniOeste, nós temos, então, essas novas caçambas que serão instaladas nesses parques. O Turispark também recebendo, são pelo menos 5 novos pontos, onde a caçamba será instalada para que você jogue
objetos que possam acumular água. Só recipientes que podem acumular água e se tornar um criadouro para o Aedes aegypti. Pessoal do Veredas que está de olho aqui no Balanço Geral desta quinta-feira, olha aí, ó, são 5 pontos também onde vocês podem deixar esses materiais e evitar que o mosquito tenha um paraíso para que ele se prolifere. Cada um, como você mencionou, Murilo, fazendo a sua parte, nós chegaremos sim naquele que é o nosso objetivo, acabar com o Aedes ou diminuir o número de casos, não fazer que esse número aí continue crescendo e trazendo tanta situação difícil, né, para os moradores, principalmente os que são contaminados com a doença. Obrigado, Murilo, pelas informações. Seguimos de olho, acompanhando, então, todo esse trabalho que tem sido feito aqui em Cascavel e na nossa região para conter o